Esse é o terceiro episódio da série A Deusa em Nós. E o objetivo dessa série é levantar alguns pontos do mito de algumas deusas que nos tocam, que reverberam, fazem eco em nós e que nos mostram como a gente pode fazer o nosso processo ficar mais interessante. Eu sou Duda, psicóloga e arteterapeuta, e tem mais ou menos uns 20 anos que eu ando estudando mitos e como os mitos nos ajudam nos nossos processos de autodesenvolvimento. Hoje eu quero falar sobre Perséfone. Perséfone é uma deusa muito interessante e que tem uma história muito peculiar. A história de Perséfone, ela é uma história de heroína, assim como a gente entende pela jornada da heroína descrita por Maureen Murdock. É uma história que cumpre todas as etapas da jornada. Mas hoje eu vou falar sobre um aspecto muito peculiar da história, porque o que eu pensei, na verdade, é uma cena de uma imagem do artista François Perrier. Essa cena mostra Perséfone encostada no trono de Hades, enquanto Orfeu se despede e tenta voltar com a sua amada. Tem um detalhezinho dessa cena que eu acho incrível, que é a forma como Perséfone está extremamente à vontade, inclusive com o pezinho dobrado, e isso nos mostra o quanto ela se transforma da menina Coré que foi raptada na deusa do submundo. É muito comum que a gente fique centrada no aspecto do rapto e da violação de Perséfone, porque a gente vive isso o tempo inteiro no nosso dia a dia. Mas permanecer nesse lugar talvez nos deixe olhando para a história de um lugar um pouco superficial. É muito importante perceber que os mitos foram manipulados de muitas maneiras para servir aos propósitos do machismo, do patriarcado. E por isso é muito fácil a gente se conectar com determinados aspectos da história que nos mantém presas nesse lugar de não crescimento. Por outro lado, o que os mitos nos trazem, e isso é fantástico, é a possibilidade de contornar essa maneira como os mitos foram manipulados e ainda assim extrair das histórias aspectos que nos levam a nos desenvolver e a crescer e amadurecer enquanto mulheres no mundo, de forma que a gente possa sustentar as transformações que são necessárias na nossa cultura. Essa imagem nos mostra como o mito de Perséfone é muito mais profundo do que a ideia de uma deusa que foi raptada. Ela fala sobre a nossa alma, sobre como nós podemos fazer um mergulho profundo em nossa sombra e em aspectos nossos que precisam ser trazidos à tona e, a partir daí, nos transformar em mulheres muito mais maduras e capazes de nos movimentar pelo mundo. O perigo que enfrentamos ao nos deparar com o mito de Perséfone é ficarmos presas a esse aspecto superficial da história e perdermos a oportunidade de nos conectar com esse lado sombrio, importante e necessário para que a gente possa integrar aspectos do feminino que precisam ser reconhecidos em nós. Perséfone nos mostra que podemos sair desse lugar de vítimas subjugadas, embora isso seja real no nosso dia a dia, e nos tornarmos senhoras das nossas próprias vidas e capazes de fazermos escolhas que têm a ver com o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento e a nossa capacidade de autoamor. Eu tenho um apreço muito especial pela história de Perséfone, porque ela é uma das histórias de heroína, assim como a história de Psique, que eu vou falar um pouco mais pra frente nessa série. Eu convido você a olhar com um pouco mais de cuidado ou com abertura para essa imagem do artista François Perrier e observar de que maneira essa imagem toca você. Se essa prosa trouxe alguma luz, algum entendimento novo, algum questionamento interessante, não deixa de compartilhar isso com as suas amigas ou com qualquer outra mulher que você acha que possa se interessar e se beneficiar com esse conteúdo. É muito importante que a gente compartilhe, porque o nosso processo de desenvolvimento feminino se dá no coletivo. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente compartilhar conhecimento, mais a gente vai conseguir
fazer o que é realmente importante, que é a mudança da nossa cultura e dessa estrutura social que está um pouco passada. Então se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho se você quiser ser lembrada de tudo que a gente está colocando no ar. E lembra que essa semana ainda a gente vai ter uma live sobre Perséfone que vai ficar salva lá no nosso Instagram. E sem spoiler, mas já querendo deixar você curiosa, semana que vem a gente vai falar sobre o mito de Deméter.